Eu me chamo Letícia, eu sou vizinha do Clark e da Edith, tenho esse prazer de morar pertinho deles. E a minha história com a reforma de saúde, quando eu nasci, os meus pais ouviram sobre essa mensagem, a mensagem de saúde, então sempre me foi muito familiar. Mas quando eu tinha 14 anos, eu li pela primeira vez um livro chamado A Ciência do Bom Viver, que eu falei até isso ontem aqui com os irmãos. E esse livro transformou completamente a minha visão sobre saúde. Me deu um entendimento que eu falei, que lindo, que beleza que essa mensagem tem. E desde então eu venho estudando, né? E aquilo que eu vou apresentar aqui para os irmãos é o que eu tenho estudado. Eu vou pedir para colocar ali o slide, por favor. Nossa semana de oração, ela tem o título Vida em Abundância, Vivendo a Promessa de Deus. E ao longo dessa semana nós estamos vendo como que essa promessa é cumprida em Cristo e através de Cristo. Ontem nós vimos sobre essa cadeira aqui. Para que nós tenhamos saúde, nós precisamos de cuidar das 4 pernas dessa cadeira, que é a saúde física, que nós estamos vendo hoje sobre alimentação, nós veremos ainda amanhã sobre mais hábitos saudáveis para o estilo de vida. Nós precisamos cuidar também da saúde mental, que nós veremos mais no sábado, da saúde psicossocial e da saúde espiritual. Para que nós tenhamos saúde, nós temos que cuidar dessas 4 áreas que na verdade fazem parte de um grande todo, né? O ser humano. Antes de nós começarmos, eu queria esclarecer os mesmos pontos que nós falamos ontem. Olha só, irmãos, Deus não deu a reforma de saúde para ficarmos doentes por falta de nutrientes e vitaminas. A mensagem se chama reforma de saúde e não reforma de doença. Muitas vezes a gente não aprende do que se trata essa reforma. Ela se trata de nos fazer os seres humanos mais saudáveis possíveis. E aí a mensagem vai falar sobre nós tirarmos alguns alimentos prejudiciais, mas às vezes nós tiramos alguns alimentos prejudiciais e não acrescentamos e não substituímos por outros que são benéficos à nossa saúde. E aí nós temos perda, né, de nutrientes e vitaminas e ficamos doentes por causa disso. Mas esse não é o objetivo de Deus. Deus não deu a reforma de saúde para termos que comer comidas desagradáveis ao paladar. Isso tem que ficar muito claro. Comida saudável não é igual comida ruim. E não pode ser. Porque a gente precisa saborear, salivar para que aquilo possa ser digerido bem, que possa fazer bem para a nossa saúde. Terceiro ponto. Deus não deu a reforma de saúde para medirmos a fé dos outros por ela. A saúde é um ponto muito comum de nós utilizarmos dela para nos sentirmos melhores que os outros. Às vezes você fala assim, já estou há 30 dias sem tomar refrigerante. Aí você fica contando para os outros aquilo como eu estou arrasando, né? E aí você olha o outro que está tomando refrigerante e aí você fala, nossa, ainda bem que eu não sou igual. Ainda bem que eu não sou igual aquele publicano, né? Como diz a parábola do fariseu e do publicano. Então, a reforma de saúde não serve para nós medirmos a fé do outro, ficarmos nos comparando com o outro, mas é para que nós mesmos tenhamos saúde e que possamos, com a nossa saúde, ainda assim, beneficiar os outros com o verdadeiro evangelho, o puro evangelho de Jesus, que é o amor, né? Uns pelos outros e a Deus. Último ponto. A reforma de saúde não é um antídoto contra a morte e o mundo de pecado. Se Jesus voltar, nós ainda vamos morrer. Então a reforma de saúde não está aqui para nos fazer imortais, mas está aqui para mitigar um pouco dos sofrimentos possíveis no mundo de pecado, nos fazer ter qualidade de vida, nos fazer viver bem, não só aquilo que comemos, como a gente está vendo hoje, mas viver bem com aqueles que estão ao nosso redor. A reforma de saúde é uma mensagem para restaurar, mas ainda não é uma mensagem que vai nos deixar imortais, porque nós ainda somos suscetíveis a causas naturais, né, de doenças e enfim, enfermidades.
Mas, como eu disse ontem, não é uma desculpa para que nós não prestemos atenção e sigamos, né, a reforma que Deus deu. Ontem também nós vimos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, um homem perfeito, reto, que tinha prazer naquilo que é bom. Deus criou toda a natureza, Deus criou a casa do ser humano e na sexta-feira Ele fez o ser humano perfeito. Mas, quando o ser humano peca, ele para de ter prazer naquilo que é bom. Inclusive, o seu apetite é pervertido. Agora, ele não tem mais prazer naquilo que é saudável. E nós, durante toda a história da humanidade, sofremos com esse problema. Fala, irmãos, é muito mais fácil gostar de algo, uma fritura, um doce exagerado no açúcar, do que o alimento que vem direto da terra, né? Isso aí não é novidade. E nós sofremos com isso, né? Até Paulo, ele está falando do pecado, mas essa é a condição da natureza humana. Miserável homem que sou, o que eu faço eu não quero fazer, eu não aprovo, mas o que eu não faço. E ele vive naquele, né, conflito, e ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí no verso 25 ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo. E é Jesus, irmãos, é Jesus quem nos liberta de um apetite pervertido. E a gente vai ver isso melhor na palestra de hoje. Até coloquei mais uma vez o texto da meditação exaltada. Cristo é tudo para aqueles que o recebem. Ele é seu confortador, sua segurança, sua saúde. Cristo mesmo é nossa saúde. E nós vamos ver como também. E Deus, em sua misericórdia, em seu amor, Ele concedeu mais luz. Na palavra de Deus já tem luz, mas nos tempos que nós vivemos, Ele deu ainda mais luz através do ministério de Ellen White, que escreveu muito sobre saúde. Vamos ler esse texto que está no Conselho sobre Regime Alimentar. Nosso benigno Pai Celestial vê a deplorável condição dos homens, que, alguns com conhecimento, mas muitos ignorantemente, estão vivendo em violação das leis por ele estabelecidas. E movido de amor e piedade para com a raça humana, faz com que incida luz sobre a reforma de saúde. Veja que Deus está movido de amor e piedade. Nada que Deus orienta, irmãos, que Ele pede, é para o nosso mal. Às vezes a gente lê as instruções de Deus como se fosse aquele Deus falando: não, aquele pai arrogante que não tem a mínima consideração pela felicidade de seus filhos. Não, Deus não é assim. Tudo que Deus pede, Ele é o nosso Criador, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, o que é melhor para a nossa saúde. Então, Ele nos dá orientações para que nós vivamos o melhor possível enquanto aqui estivermos. Ela escreveu alguns livros sobre saúde, A Ciência do Bom Viver. O título original dele é muito mais bonito, na minha opinião, é Ministry of Healing, Ministério de Cura. E é um livro que traz de maneira brilhante como que Cristo é a cura do ser humano. Outro livro sobre saúde é Medicina e Salvação. Eu li já faz uns 4 anos atrás, mas tem riquíssimas orientações e riquíssimas informações sobre a história da mensagem de saúde na Igreja Adventista, né, nos sanatórios da época de Ellen White. É um livro muito interessante se você quer entender como que funcionava a mensagem de saúde na época, né, do início da Igreja. Outro livro é Conselho sobre Regime Alimentar. Nós vamos ler vários trechos que estão nesse livro hoje. Temperança, Conselho sobre Saúde e Mente, Caráter e Personalidade 1 e 2, que trata mais sobre a mente humana, né? Sobre o caráter e a mente humana. É um livro também excelente. Você consegue encontrar esses livros, se você quiser ler por você mesmo, estudar por você mesmo, no aplicativo de Ellen White, né? EGW Writings. Mas você também consegue pelo computador através do site ellenwhite.cbb.com.br. Lá tem todos os livros traduzidos de Ellen White, inclusive esses que eu citei aqui, e aí você consegue ler melhor pelo computador, né? Aí eu cliquei no A Ciência do Bom Viver, que é esse livro que eu mencionei. Lá você consegue encontrar todos os capítulos direitinho. Todos esses livros, né?
Ontem nós vimos também que a carne nunca foi o alimento melhor. Seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, visto as moléstias dos animais estarem crescendo com tanta rapidez. Então nós temos a orientação sobre o abandono da carne, por causa, né, das doenças e as moléstias que os animais vêm adquirindo, né, ao longo dos anos. Isso ela escreveu lá em 1800 e alguma coisa. E depois de tanto tempo nós ainda somos cada vez mais prejudicados quando a gente insiste, né, em ter esses alimentos no nosso cardápio. E aí ela fala sobre qual é o cardápio melhor para o ser humano. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Lá no Éden, lembra? Lá no Éden, Deus escolheu esse cardápio para o ser humano. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Cereais são aqueles que a gente conhece como os que têm carboidratos, né? Mas também tem proteínas, vitaminas, minerais. Aqui está o milho, a aveia, o arroz. As leguminosas, aqui está o feijão, a lentilha, o grão de bico, né? Eles têm mais proteína, também ferro. Verduras e legumes, as verduras, aquelas que têm a folhagem verde, os legumes também. É interessante que Deus escolheu para nós um prato colorido, porque cada cor, irmãos, não sei se vocês já pensaram nisso, simboliza um nutriente diferente. Por exemplo, a cenoura, ela é amarela porque ela tem, laranja, né, porque ela tem um caroteno, e o beta-caroteno também, que se converte em vitamina A. Isso é um nutriente para o nosso corpo, que vai nos nutrir e vai suprir alguma função necessária no nosso organismo. O tomate é vermelho porque ele tem o licopeno, que também tem outra função específica. O roxo, né, da uva, ele tem o antocianina, acho que é antocianina, né? Não fugiu não. Mas que também tem uma função específica no organismo humano. Então, Deus fez um cardápio colorido porque Ele sabe as necessidades nutricionais do ser humano. Foi isso que Ele escolheu para que nós nos alimentássemos. As frutas também, né? Eu coloquei o abacate, um alimento super maravilhoso. Eu amo abacate, porque dá para comer salgado, dá para comer doce, né? A gordura saudável dele também. Então Deus escolheu um cardápio extremamente variado. Eu acho engraçado que quando perguntam, né? Você não come carne, você come o quê? Você come o quê no lugar de carne? Você nunca viu isso tudo aí que a gente vê muito mais, né? Engraçado que cada lugar do mundo tem coisas diferentes, né? Você vai lá no Polo Norte, tem uma coisa específica, você vai no leste, oeste. Então, Deus, Ele é muito criativo. Até no próprio Brasil, né? Tem fruta que tem aqui que não tem no centro-oeste. Eu comi pequi pela primeira vez faz um tempo, eu gostei demais, não sei se vocês já comeram. Mas cada lugar do mundo e do Brasil tem uma fruta diferente, porque Deus, Ele providenciou para que cada ser humano em cada lugarzinho do mundo pudesse ter a oportunidade de se nutrir. E isso ainda é o amor de Deus. É Deus falando, meu filho, toma aqui para você comer. Deus nos alimenta na boca. Coisa linda, né? Hoje nós vamos ver algumas orientações de saúde, né, que Deus deu para nós. E a maior parte delas vai estar no conselho sobre regime alimentar. Muitos ficam doentes por condescendência para com apetite. São introduzidos no estômago muitas variedades, cujo resultado é a fermentação. Quando nós misturamos muito, né? Engraçado que quando nós vamos para um hotel, você vai e olha aquela mesa cheia de coisa. A gente vai comer tudo, né? É apetecível, a gente olha aquilo, né? Chamando a gente. Mas quando nós misturamos muito, aquilo causa fermentação. Então, está digerindo aquilo tudo ao mesmo tempo. E a fermentação tem uma série de consequências, como o acúmulo de muitos gases, né? Depois você fica lá segurando o passeio. Fica uma situação constrangedora, mas é porque misturou muita coisa. Isso dá o acúmulo de bactérias, né? E causa esse mal-estar também. Torpor mental, tudo isso é resultado da fermentação. Olha só, não tenhais à mesa numa mesma refeição variedade muito grande de alimentos. 3 ou 4 pratos são bastante.
na refeição seguinte poder ser uma mudança. Então, olha só, a comida tem que ser simples e não precisa ser um monte de coisa. Se nós temos o suficiente para nos suprir a nossa necessidade de proteína, a nossa necessidade de carboidratos, as vitaminas e os minerais necessários, isso pode ser resumido em um prato simples de 3 ou 4 opções. Aí nós precisamos aprender a combinar. Mas não é porque o alimento é saudável que nós também podemos exagerar. Olha só, o alimentar-se em excesso, não importa qual a quantidade do alimento, atrapalha a máquina viva e estorva assim em seu trabalho. Então, por mais que seja saudável, o exagero também vai causar a fermentação e vai dar as mesmas consequências se você tivesse comido qualquer outra coisa prejudicial também, o acúmulo de gases, né, e o embaraço mental. Mastigar devagar, permitindo que a saliva se misture com o alimento. Como nós falamos ontem, a nossa saliva, a nossa boca é o primeiro órgão digestivo. Quando nós salivamos, nós estamos fazendo com que aquele alimento se misture com enzimas que vão primeiro digerir o alimento aqui na boca para depois ir para os próximos passos, né, da digestão. Mas começa aqui. Então, nós temos que aprender, na verdade. Alguns têm mais facilidade que outros, mais costume que outros, mas o ideal é nós comermos devagar, pensando, saboreando o alimento. Às vezes nós também não temos tempo, né? Você vai almoçar naquela correria, né? Já coloca uma coisa na boca, mas o alimento precisa, para que ele possa ser bem digerido, precisa ser comido com calma. Mais uma coisa, quanto mais líquido se coloca no estômago às refeições, mais difícil se torna a digestão do alimento, pois o líquido precisa ser primeiro absorvido. Quando nós ingerimos muito líquido depois de comer algo, o nosso estômago, ainda mais se estiver gelado, o nosso estômago absorve primeiro o líquido. Isso também causa a fermentação, que a comida fique lá no estômago parada e também causa a fermentação. Sobre o tempo de comer. É de vital importância a regularidade do comer. Deve haver tempo determinado para cada refeição. Tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Neste intervalo, o estômago efetuará sua obra, estando então em condições de receber mais alimento. Às vezes a gente sente muita fome entre uma refeição e outra, né? Até os nutricionistas recomendam comer de 3 em 3 horas, mas porque como nós aumentamos a quantidade de refinados e alimentos ultraprocessados, acontece que nós sentimos fome rápido. Mas se nós nos alimentamos de alimentos integrais e aqueles que Deus orientou para nós comêssemos, nós em uma refeição estaríamos fartos, cheios, satisfeitos e prontos e determinados a esperar essas 5 horas de intervalo para que nosso estômago ele descanse, ele faça o trabalho dele e aí nós possamos tomar a refeição de novo. Então, se nós comemos como Deus orienta, nós teremos condição de esperar essas 5 horas também. Açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação. Isso obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. Ainda mais o leite e o açúcar misturados, como tem em tantas sobremesas, né? O leite e o açúcar misturados, eles são uma bomba de fermentação também. Agora, irmãos, falando rapidamente sobre o problema da cafeína. A cafeína, ela é um problema por causa de quê? O nosso cérebro, ele tem um neurotransmissor chamado adenosina. E a adenosina, ela vai se acumulando ao longo do dia. E a adenosina é responsável por nos fazer sentir cansados. Então, nós acordamos com um pouquinho de adenosina. E ao longo do dia, quando a gente vai gastando energia, nosso cérebro vai acumulando adenosina. Olha lá, ela se acumula no cérebro conforme gastando energia ao longo do dia. Quando nós ingerimos a cafeína, o que acontece no nosso cérebro? Os neurotransmissores, eles se conectam com os receptores do cérebro. Quando nós ingerimos a cafeína
cafeína está presente no café, está presente na Coca-Cola, por exemplo, está presente em alguns refrigerantes, no chocolate, em diversos alimentos, chá preto, em diversos alimentos. Quando a gente ingere algum desses alimentos, acontece que a cafeína, ela se disfarça e ela se conecta aos receptores que eram para serem conectados à adenosina. Então, o que a cafeína faz? Ela inibe essa sensação de cansaço. Está vendo ali, irmãos? Ali são os receptores. A adenosina deveria estar se conectando aos receptores feitos para ela, né? Para nós não sentirmos cansados e descansarmos. Quando nós ingerimos a cafeína se disfarça e ela se conecta aí aos receptores. Isso inibe, né, esse cansaço e dá essa impressão que nós estamos cheios de energia, nós estamos, né, motivados e prontos. E além disso, também há uma liberação de dopamina, que aí dá essa sensação de estamos motivados, né, estamos focados, a sensação da cafeína. Mas a longo prazo o que acontece é que o nosso cérebro começa a aumentar a quantidade de receptores. E isso vai fazer com que nós precisemos cada vez de mais cafeína. E a longo prazo isso vai nos fazer ficarmos viciados, né? Porque apesar da cafeína ser lícito e comum e normal na nossa cultura, não deixa de ser uma droga, porque nos causa dependência. Às vezes a gente olha para as drogas ilícitas com muito medo, né? Enfim, todas as drogas ilícitas, ao passo que a gente olha para as drogas lícitas com menos medo, né? Porque são lícitas, mas todas elas causam dependência. E a falta, né, a abstinência dessa substância no cérebro causa a dependência, né? Se você não ingerir aquilo, você tem dor de cabeça, você tem falta de foco e você fica cada vez mais dependente. E isso é prejudicial para a nossa saúde. Por isso, nossa igreja também tem a orientação de nós não ingerirmos cafeína, café, chá preto, né? E, enfim, alimentos que contêm cafeína. Também se fala sobre o efeito do queijo. O efeito do queijo é deletério. Ele é o quê? Prejudicial. Não faz bem à nossa saúde. Agora, é o propósito do Senhor levar seu povo de volta ao viver simples de frutas e vegetais e cereais. Deus proveu frutos em seu estado natural para nossos primeiros pais. A comida deve ser preparada com simplicidade, todavia de maneira a se tornar apetecível. Lembre-se, irmãos, nós devemos aprender a cozinhar. É uma ciência, no próximo texto a gente vai falar, é uma ciência linda, é uma arte, chega a dizer nesse livro. Cozinhar é uma arte essencial para a vida humana. Cozinhar não é ciência desprezível, porém uma das mais essenciais na vida prática. Agora sobre o leite e os ovos, né? À medida que as doenças aumentam nos animais, o uso de leite e ovos se tornará cada vez menos livre de perigo. Deve-se fazer um esforço para substituir com outras coisas que sejam saudáveis e baratas. Então, o leite e os ovos eles também podem sofrer, né, esse prejuízo que nós comentamos sobre a carne, eles podem também ser transferidos para o leite e para os ovos, que se tornam cada vez menos livres de perigo. Mas, prestem atenção, irmãos, deve-se fazer um esforço para substituir com outras coisas que sejam saudáveis e baratas. A gente pode, às vezes, pensar que a alimentação vegetariana estrita, né, que se abstém de qualquer produto animal, é cara, e ela é cara se você comprar os ultraprocessados veganos, né, que também não são saudáveis, né. Muitas pessoas não comem ovo, não comem leite, mas estão lá tomando a cara dos ultraprocessados veganos, que são tão prejudiciais ou até piores que a própria carne, porque são ultraprocessados. Então, substituir. Nós precisamos aprender a substituir. Os que residem em países novos ou em distritos pobres, onde são escassas as frutas e nozes, não deviam ser incitados a excluir o leite e os ovos de seu regime dietético. Então, a depender das condições, de onde mora, de onde vive,
Se não existe como substituir por outros alimentos saudáveis, também não é indicado retirar os alimentos, porque há sim um grande perigo em retirar e não repor. Isso é doença para nós. Nós não podemos ser cegos de fazer uma reforma extrema e perdermos a nossa saúde e até mesmo a nossa vida, por não pensar nas consequências das nossas ações. Então, a mensagem de saúde, ela precisa ser estudada, ela precisa ser meditada com calma, cada um individualmente. Não é chegar aqui e eu falar para você, você tem que fazer isso, isso e aquilo. E aí você segue aquilo fechado porque eu falei com você. Não, você precisa estudar e ver qual que é o melhor para você. Nós vamos ver isso num texto muito em breve. Grande cuidado, se você vai ingerir leite e ovos, porém, grande cuidado, no entanto, deve ser exercido para que o leite seja de vacas sãs, e da mesma maneira os ovos venham de aves sadias e bem alimentadas e cuidadas, e os ovos sejam preparados de modo a serem facilmente digeridos. Então, se a sua alimentação conter esses alimentos, tem que ser de animais saudáveis, né? Principalmente se você puder ter os seus próprios animais. Entre o que a gente pode ter o mais saudável, né? Agora eu queria falar sobre a vitamina B12. A vitamina B12, cientificamente, ela não é encontrada fora de produtos de origem animal. Nós não conseguimos vitamina B12 mexendo na terra, nós não conseguimos B12 de qualquer outra forma, a não ser por alimentos de origem animal. Isso não quer dizer que quem ingere alimentos animais, eles estão ausentes, né, isentos, aliás, do risco de sofrerem necessidade de suplementar a vitamina B12. Pessoas que comem carne, né, frequentemente, também sofrem necessidade e carência, deficiência de vitamina B12. Obrigada. Mas a vitamina B12 é um micronutriente necessário para a formação do DNA, reparo celular e formação adequada das células sanguíneas, junto com outros micronutrientes como ácido fólico e ferro, formação da mielina e dos fosfolipídios da membrana das células nervosas e para a formação de neurotransmissores cerebrais. A vitamina B12 é essencial, irmãos. A deficiência dessa vitamina, ela nos causa muitos problemas e até a morte. Alguns dos sintomas, das consequências, né, da deficiência de vitamina B12. Anemia, porque está ligada diretamente à formação do sangue. Afeta o sistema nervoso, né, que está ali associada à formação dos neurotransmissores cerebrais. Insônia, depressão, perda de equilíbrio, irritabilidade, compromete a memória a curto prazo, sistema cardiovascular é afetado, tonalidade amarelada da mão e dos olhos, fraqueza e cansaço excessivo, entorpecimento, queimação e formigação dos pés, pontada nas mãos e pés, rigidez e fraqueza generalizada nas pernas, pouca coordenação muscular, incapacidade de manter o equilíbrio ao caminhar, irregularidade do ciclo menstrual. Esses são alguns dos sintomas e alguns que se agravam tanto que pessoas da nossa fé foram seguir a mensagem de saúde, pensavam que estavam seguindo, mas perderam pessoas queridas da família por falta de vitamina B12. Vamos ver os alimentos, né? Por exemplo, a quantidade diária mínima de um adulto, ele precisa de 2,4 microgramas de vitamina B12, né, por dia. Um ovo contém 0,56 microgramas, uma xícara de leite 0,9 microgramas, iogurte mais ou menos 240 ml 1,07 microgramas, 100 gramas de frango 0,35 microgramas, 100 gramas de peixe já tem uma quantidade um pouquinho maior, né, 2,6 microgramas, 100 gramas de carne bovina, que mais contém vitamina B12, 3,4 microgramas. O que acontece é que nós ingerimos produtos animais, nós somos afetados através dos erros, das doenças, né, que vêm junto com esses animais, né, como câncer, né, coloretal, que a gente falou ontem. Mas, se nós também retiramos e não tem como suprir
através dos vegetais, como é que a gente vai fazer com a vitamina B12? Irmãos, eu particularmente, eu creio que Deus usa cientistas nos tempos que nós vivemos. Deus pode utilizar a ciência a seu favor, a favor dos seus. Nem todos, para mim, né? Nem todo cientista está ali para te matar, para te envenenar, para destruir o mundo. Então, algo recomendado para todas as pessoas, né, deveriam ver isso com calma, com um profissional. Mas a suplementação da vitamina B12, para quem escolhe, por exemplo, ser vegetariano estrito, é necessário, fundamental, para que você não venha sofrer graves consequências da falta dela. Eu suplemento B12 há muitos anos com cianocobalamina. Tem vários tipos, né, de suplementação. Metilcobalamina, cianocobalamina, mas a cianocobalamina é a mais recomendada para vegetarianos estritos. Mas eu não sou especialista nessa área, mas é uma área muito importante. Então, se você tiver a decisão de eu quero me tornar vegetariano, eu quero me tornar vegetariano estrito, é uma área que você precisa estar atento para que você venha de fato receber os benefícios de um estilo de vida saudável, de uma alimentação saudável, que é a nutrição completa, né? Que nós estamos verdadeiramente nutridos. E é importante ressaltar a vitamina B12. Valor seguro, 500 a 900 picogramas por mililitro, né? Alguns falam 300 a 500 também, tem essa variação, mas é importante estar sempre vendo a vitamina B12, porque ela realmente compromete até o nosso sistema nervoso. É interessante que, Satanás é tão astuto que ele quer nos confundir a todo instante, né? E se nós temos deficiência severa de vitamina B12, isso afeta o nosso cérebro. E por onde que Deus se comunica conosco? Através da nossa mente. Então, você vê que uma deficiência de vitamina pode nos prejudicar a ponto de nós não conseguirmos compreender claramente a voz de Deus. Por isso, nós temos que ver com muito, muito, muito cuidado essa questão. Irmãos, essas foram algumas orientações sobre saúde, né? Tem muitas mais. Eu aconselho que cada pessoa aqui estude por si mesmo. Mas eu queria ler esse texto que eu acho muito importante também. Há verdadeiro senso comum na reforma do regime. O assunto deve ser larga e profundamente estudado. E ninguém deve criticar outros, porque não estejam em todas as coisas agindo em harmonia com seu ponto de vista. É impossível estabelecer uma regra fixa para regular os hábitos de cada um. E ninguém se deve considerar critério para outros. Então, se uma pessoa chega aqui e fala, você tem que fazer isso, e te dá um plano assim, único, né? uma regra fixa para você seguir, você tem que estudar por você mesmo e ver o que faz bem, o que não faz bem para você. Ela chega a comentar que feijões não funcionavam para ela, não era saudável para ela, mas eram saudáveis para outras pessoas. Então, cada um tem um organismo. Por isso, nós devemos tirar um tempo para parar e ouvir o nosso corpo, né? Será que isso aqui me faz bem? Será que não me faz bem? E aí nós vamos aprendendo, né? Como lidar com o tempo do Espírito Santo, como cuidar da melhor maneira possível. Irmãos, eu queria falar agora sobre como vencer o apetite. Porque cada um aqui tem suas lutas. A gente vê o ideal de Deus para a nossa alimentação, o que é saudável, o que nós devemos comer. Mas, na prática, todo mundo aqui sabe que, às vezes, não é bem assim. Você quer a condição de Paulo, a gente quer fazer, mas é difícil e a gente não consegue. A gente promete que vai mudar, que vai comer bem, né? Aquelas promessas de fim de ano, e depois volta a ser tudo a mesma coisa. Mas a gente precisa entender como que Cristo, Ele verdadeiramente nos salva dessa condição. Cristo, Ele foi tentado, semelhantemente a nós em todas as coisas, porém sem pecado. Cristo começou a obra da redenção através da tentação do apetite, que foi a tentação que tirou nossos primeiros pais do Éden, né? Eles ambicionaram o alimento e aí eles perderam, né? O Éden. E, enfim,
as consequências do pecado vieram através de todo esse acontecimento. Mas Cristo, Ele veio e a primeira tentação, no deserto foi diretamente relacionada ao apetite. Mateus 4 diz assim, verso 1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. As tentações de Jesus foram muito maiores do que qualquer tentação que nós possamos sequer suportar. Cristo estava jejuando há 40 dias. Ninguém aqui fez um jejum de 40 dias. O desejado fala que o Salvador desfalecia de fome, ambicionava o alimento. Ele estava com fome. O Salvador, ele veio na nossa carne, então ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia sono, necessidades que nós sentimos, ele também sentia, ainda mais nas condições que ele estava. Então ele estava faminto. Cristo estava faminto quando Satanás veio com a tentação. Mateus 4, 3 e 4. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Cristo, neste momento, vence a tentação do apetite. E não vence só para ele. Cristo venceu no meu e no seu lugar. Ele não só morreu no meio do seu lugar, mas ele venceu uma vida de vitória. Cada vitória de Cristo também é nossa vitória. Para isso ele veio. Olha só esse texto que também está no conselho sobre regime alimentar. Que texto lindo. O que está lutando contra o poder do apetite. Se você, irmã, está lutando contra alguma coisa que você não quer fazer, não quer comer, porque sabe que é prejudicial, está convencido pelo Espírito Santo que aquilo é ruim para você, é prejudicial. O que está lutando contra o poder do apetite, olhe ao Salvador, no deserto da tentação. Veja-o em sua angústia na cruz, ao exclamar: tenho sede. Ele resistiu a tudo quanto nos é possível suportar. Sua vitória é nossa. Amém? Irmãos, a mensagem de Deus é uma mensagem de vitória, não é uma mensagem de derrota. Cristo é muito mais do que a gente pode imaginar. A vitória dele é nossa. E como nós podemos alcançar essa vitória? Olhe, veja, contemple. Nós passamos muito pouco tempo contemplando a Cristo. Se a gente olhar para Ele com novos olhos, olhar para Ele nos identificando com a vida dele, nós seremos grandemente abençoados. Nós vemos Ele sofrendo uma tentação muito maior que a nossa de comer algo prejudicial aqui, porque nós não estamos 40 dias jejuando, então foi muito mais intenso, mas mesmo assim Ele venceu, e contemplando a Ele, a sua vitória é nossa. Olha só, passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor nos preparou o caminho da vitória. Como eu falei, a vitória de Cristo também é nossa. A humanidade de Cristo estava unida à divindade, estava habilitado para o conflito, mediante a presença interior do Espírito Santo, e veio para nos tornar participantes da natureza divina. Enquanto a Ele estivermos ligados pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Se nós estamos ligados a Cristo, com a fonte da nossa vida, como nosso ajudador em todo o tempo, aquele que nos auxilia em todas as nossas dificuldades, o pecado não terá domínio sobre nós. Nós estaremos ligados à natureza divina por Cristo. Nós seremos vitoriosos com Ele. Não somente Ele como exemplo, mas Ele como aquele que tem a vitória sobre o apetite. Cristo, lá no Getsemane, Ele fez essa oração aqui. Cristo dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E esse é o segredo, irmãos, para a nossa vitória. Entregarmos a nossa vontade a Deus. Uma vez que nós somos convencidos daquilo que nós devemos fazer, nunca, irmãos,
irmãos, tentem por vocês mesmos. Nunca podemos tentar por nós mesmos conseguir chegar àquele objetivo, conseguir chegar, tentar seguir aquele ideal. Nós precisamos de ajuda, somos necessitados de ajuda para todas as coisas, inclusive sobre o apetite. Então, Cristo entregou a sua vontade a Deus. Olha esse texto que está no Ciência do Bom Viver também. Mediante o exercício da vontade, uma completa mudança pode ser operada na vida. Entregando a vontade a Cristo, aliando-nos com o divino poder, recebemos força do alto para nos manter firmes. Uma vida nobre e pura, uma vida vitoriosa sobre o apetite e a concupiscência, é possível a todo aquele que quiser unir sua vontade humana, fraca e vacilante, à onipotente e inabalável vontade de Deus. Amém? Se nós tivéssemos só a nossa vontade, sem estar unidas ao poder divino, ela nada poderia fazer. A gente ia ter vontade, mas não ia ter o poder. Mas o que Cristo veio fazer é unir a nossa vontade. E a vontade não é o mesmo que desejo. Vontade é o fato de você simplesmente deixar, permitir que aquilo seja transformado por Cristo. Você concede a Deus a permissão. Ele não faz nada forçado. Deus não nos força a nada. Mas nós permitimos que Deus opere. Nós entregamos a nossa vontade. E aí essa vontade ela se apega ao poder divino e à vitória que já foi concedida por Cristo. E isso faz a mudança verdadeira. Veja, irmãos, que não somos nós tentando, não somos nós nos esforçando por nós mesmos, mas somos nós nos esforçamos para entregar a nossa vontade. E aí sim nós descansamos, porque Deus faz a obra. Isso aconteceu na minha alimentação. Quando eu tive desejo de tirar alguns itens prejudiciais, falei, não quero mais, eu não quero mais. Eu conheci o poder divino aliado à vontade humana. Irmãos, não senti mais desejo de voltar àquilo, porque na minha cabeça agora aquilo não me faz bem, aquilo vai me afastar de Cristo, aquilo vai me prejudicar a minha comunhão, e eu sei quão doce é a comunhão com Deus, quão alegre eu sou com Deus. Porque naquilo que Ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. A vitória de Cristo é minha e é sua. A vitória sobre o apetite pervertido pelo pecado é minha e sua. Deus tanto nos deu o perdão dos pecados, quanto nos deu também o poder de vencer aquilo que nos leva ao pecado, aquilo que nos afasta dele. Deus quer nos dar vida e vida em abundância, somente através de Cristo e da vitória que Ele veio conceder para nós quando Ele se tornou um ser humano. Por isso que a humanidade de Cristo é tudo para nós. Contemplando a vida de Cristo, nós somos verdadeiramente transformados. A nossa mente, o nosso caráter, o nosso coração, os nossos desejos, a ponto dos nossos desejos se tornarem um com os próprios desejos dele, com os próprios desejos de Deus para nós. A gente falou no começo, né, sobre nós termos a mente de Cristo. Deus quer nos conceder sua mente através da contemplação, através de passar tempo com Ele e pedindo a Ele honestamente. Nós passamos muito pouco tempo sendo honestos com Deus, falando, Senhor, eu entendi que eu tenho que viver essa reforma para o meu bem, para que eu possa estar mais perto de Ti, mas eu não consigo. Fale com Deus que você não consegue, Ele sabe que você não consegue, mas aí Ele vai te falar, filho, eu consigo. Sejamos honestos com Deus sobre aquilo que nós queremos mudar, e Ele operará essa obra em nós. É a sua promessa, né? Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Vou cantar uma música agora sobre como que Cristo ele tem verdadeiramente poder. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação do carpinteiro ter tão
benditos tu, Jesus. Benditos tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Amém. Vamos orar? Oremos. Querido Pai que estás nos céus, Senhor, muito obrigada porque o Senhor deu a Jesus Cristo para a humanidade. Nos deu este dom inestimável que nós não podemos medir o tamanho deste presente, Pai. Porque foi através de Jesus Cristo, vencendo, Pai, que nós temos a esperança da vitória em nossas vidas. A vitória sobre o apetite, a vitória sobre as nossas maldades, Senhor. Muito obrigada porque Jesus nos torna pessoas melhores, Pai. Pessoas dispostas a fazer a vontade de Deus. Nada disso vem de nós mesmos. Nada disso é coisa nossa, mas é coisa que o Senhor providenciou, que o Senhor operou, e nós apenas recebemos essas bênçãos, Senhor, que o Senhor nos concede. Por isso, muito obrigada, porque a obra que o Senhor veio operar é completa, é cheia de poder, e nós não podemos negar, Senhor, quão lindo isso é. Muito obrigada, Pai. Senhor, peço que o Senhor abençoe cada pessoa aqui nessa igreja. Cada um, assim como eu, tem suas debilidades, as suas tendências a fazer aquilo que não é agradável ao Senhor. Mas pedimos a Tua ajuda. Cada um aqui tem a sua dificuldade, eu não sei, mas Tu sabes. E que nós venhamos aprender a ser honestos contigo, a dizer ao Senhor que nós precisamos de Ti e a encontrarmos em Ti aquilo que esperamos, Pai. Muito obrigada, peço uma noite abençoada, cada um possa chegar ao seu lar em segurança e guardado pelo Senhor e pelos Teus santos anjos. Pedimos, Senhor, se for de Tua vontade, que o Senhor também nos traga aqui amanhã, para que nós aprendamos mais sobre aquilo que o Senhor quer oferecer para nós. Pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.